Fala pessoal, outubro é o mês em que muitas igrejas comemoram a reforma protestante, que completa mais um ano. Exatamente no dia 31 de outubro. E existem alguns fundamentos que embasam a ideia da reforma no âmbito teológico. E todas essas igrejas que comemoram, elas buscam no mínimo prezar por essa identidade. A identidade de ter alguns fundamentos que buscam preservar a doutrina cristã, a fé cristã. E eu vou citar aqui e falar sobre uma declaração de fé que fala sobre esses pontos. E são chamados 5 solas. Foi feita uma declaração de fé por alguns representantes de igrejas históricas, e essa declaração ela foi feita em 96, abril de 96, nos Estados Unidos, em Cambridge, em Massachusetts. E foram alguns representantes de igrejas, entre elas a igreja congregacional, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja luterana, anglicana. São as igrejas mais próximas ali do movimento da reforma. Igrejas do século XVI e XVII. E representantes, pastores, acadêmicos desse meio de igrejas formaram a Aliança de Evangélicos Confessionais. E aí elaboraram esta declaração de fé, defendendo os 5 solas, que são cinco colunas que embasam os fundamentos da reforma, da doutrina cristã. E foi feito ali por 120 irmãos, 120 pessoas, e que discutiram alguns assuntos para poder relembrar, trazer de volta aqueles princípios, porque a igreja, de um modo geral, estava se distanciando do que é realmente, do que deve ser realmente a identidade confessional da igreja. E então foi feita uma declaração de fé. Mais especificamente, 20 de abril de 96. Só que durou 4 dias. E eu vou mencionar aqui porque a ideia realmente dessa declaração de fé é de chamar a atenção de algumas igrejas, das igrejas de um modo geral, a guardar esses princípios. Porque estava tendo, e ainda hoje,
há um grande afastamento de alguns pontos bases que devem ser relevados. E os 5 solas, eles são conhecidos. A palavra sola significa somente. Então tem 5 princípios que falam de alguns assuntos que deve ser levado em conta. E na declaração de Cambridge fala sobre esses pontos. Sola Scriptura, que significa somente a Escritura, a importância da Bíblia, a suficiência. O outro, Solo Christus. Christus é Cristo em latim. Então, somente Cristo. Dá ênfase à pessoa do Senhor Jesus. Outro ponto, Sola Gratia. Somente pela graça. Nós vamos falar sobre cada um deles um pouco. O quarto é o Sola Fide, a importância da fé. Fide quer dizer fé. E o último, o quinto, Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. O primeiro ponto, Sola Escritura, na declaração ela diz mais ou menos, não vou ler tudo, mas segue essa linha. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação. Então, é por aí. A palavra de Deus, a Bíblia, ela foi relevante para a reforma, porque ela deve ser a autoridade máxima da igreja sobre o que nós devemos crer. Não é pastor A ou B, nenhuma pessoa tem autoridade, nem o Papa, para poder ditar o que a igreja, o que as pessoas devem crer em relação a Deus, em relação a Cristo, a sua palavra. Então, a Sola Escritura fala que somente a Escritura, somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a base do que devemos crer. Tudo que nós acreditamos da nossa fé deve partir dela. E somente dela. É a revelação máxima sobre a qual deve estar sujeito os concílios, as confissões de fé, os credos. Então ela não pode ser esquecida. A pregação não deve ser sobre coisas paralelas, antibíblicas. Se algo contraria o que a Bíblia diz, esse ensino deve ser rejeitado. Ainda que esse ensino faça milagres, ele tem que ser rejeitado, porque Deus nos deu a sua palavra como revelação máxima dele mesmo e da sua vontade. De Gênesis a Apocalipse, nós temos registrada a vontade de Deus. O que é que Deus quer para a nossa vida? O que é que Deus quer para a igreja? Como se obtém a salvação? Como devemos lidar com os erros, os pecados? A Bíblia recomenda em todas essas áreas que concernem
concernente a Deus, a nossa fé. Ela que deve ser prezada. Não deve ser colocada nela qualquer interpretação, mas deve ser realmente estudada, analisada, como tem um certo ditado. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela deve ser o seu comentário máximo. De maior autoridade. Ela deve ser o centro da pregação, do ensino, das doutrinas. Ela que deve embasar essas coisas. Ela devidamente explorada, exposta à palavra de Deus. É claro que a Bíblia ela foi feita ao longo dos séculos, ao longo do tempo. Porém, ela, uma vez reconhecida, identificada, juntada, suas partes, se vê uma unidade, uma revelação progressiva em que Deus apresenta a sua vontade. E uma vez reconhecida, ela é a base da igreja, do que Deus quer. Como disse Jesus, tudo pode passar, os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Como diz o apóstolo Paulo, toda a escritura é inspirada por Deus, é apta para ensinar, para corrigir, a fim de que o homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é a partir do ensino da Escritura. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a fé ela deve partir da Escritura. O apóstolo Pedro já fala que ela foi feita por homens santos da parte de Deus. Então ela tem toda a confiança. Ela mesma prova isso. Sua autenticidade. Esse é o princípio do sola Escritura, a suficiência da Bíblia, da palavra de Deus. O segundo ponto, então, da declaração que é trazido é o solo Christus. Então ele fala nesses termos. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora de Cristo, do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa salvação, nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada. E por aí vai. Então, se cremos em uma pessoa para a nossa salvação, essa pessoa é Jesus. A Bíblia, como foi falado, ela é a regra máxima, fundamental. E ela aponta completamente para uma pessoa. Ela é um livro, a Bíblia, mas que ela aponta para uma pessoa. Jesus é o centro da Escritura. Jesus é falado em todos os livros, se não diretamente, mas de forma tipológica, tipificada. Desde a criação, a queda, que Jesus é anunciado, que viria a semente de Eva, que esmagaria, que feriria a cabeça da serpente. E ao decorrer de toda a Bíblia, Jesus é
de alguma forma apresentada. Se você vê sobre a lei, Jesus é aquele que liberta da condenação da lei. Se você vê sobre promessas de esperança e de levantamento do povo, Jesus é aquele que restaura, que salva. Ele não só restaura, salva, como também ele julga, ele profere juízo. Ele é a base, ele é a essência da Bíblia. Ele estava na criação. João capítulo 1 diz, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E mais à frente ele diz, e a palavra se encarnou. Quem é essa palavra que era Deus, que é Deus e que se encarnou? É o próprio Jesus. João fala também o que era desde o princípio, que nossas mãos apalparam, nós vimos. Aquele Jesus que esteve aqui, Jesus histórico, ele é o próprio Deus e ele é o centro da revelação máxima de Deus, que é a Bíblia. Ele mesmo disse, vocês examinam as Escrituras e dizem que nela tem a vida eterna. Pois bem, elas falam sobre mim, elas falam a meu respeito. Ele é a essência. Então, como fala aqui, ele deve ser o centro da pregação. Você vai pregar a Bíblia, você só tem o objetivo real, verdadeiro, correto, alcançado quando você apresenta a Jesus, a Cristo, como exemplo, como Salvador. Também será o juiz de toda a terra. E ainda fala o apóstolo Paulo que nele tudo permanece, tudo subsiste nele. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça da igreja, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o centro da Bíblia, deve ser o centro da pregação, deve ser o centro do culto, deve ser o parâmetro para a vida cristã, o exemplo a ser seguido. Ele é o que perdoa os pecados, salva, batiza com o Espírito Santo, ressuscitará todas as pessoas no final. Então, por isso, somente Jesus é o centro, é o alvo principal da fé. É dele que nós aprendemos, é sobre ele que nós vemos as doutrinas, os ensinos. Muito bem, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o sola gratia, somente a graça. Vamos ver aqui na linha do que diz a declaração. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus, unicamente por sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A graça de Deus quer dizer que a nossa vida, a nossa salvação, a nossa própria o conhecimento,
ou a chegar a Ele, tudo depende da graça. Então, somente a graça quer dizer que o homem não tem força, não tem capacidade de... O homem por si só não tem capacidade de agradar a Deus, de chegar a Deus, se não for pela sua graça. A graça é o presente que Deus dá para que nós o conheçamos, para que a gente possa viver para Ele, para que a gente possa adorar a Ele. É uma abertura que Deus dá, um caminho que Ele mesmo providencia para que a gente o conheça, para que a gente receba das suas dádivas. A palavra graça, ela significa isso, dádiva, presente, dom. É do grego charis, que tem esse significado. E em todas as áreas e todas as vezes ela vem de Deus. Como diz um texto de Efésios 2, pela graça vocês são salvos. Ou seja, isso exclui o mérito humano, as obras. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. É Deus que concede a graça. Foi pela graça que Davi conseguiu sobreviver às perseguições de Saul para poder ser rei. Pela graça ele se arrependeu quando errou. Pela graça ele teve o conhecimento de Deus, a salvação, o Espírito Santo para poder escrever os cânticos bíblicos. Pela graça, ele e qualquer homem conhece a Deus. Essa graça só vem de Deus. A gente não consegue produzir. Não existe um meio para que o homem, por mais inteligente que seja, ele possa produzir, construir a graça pela sua própria vontade. Ela é dada totalmente por Deus. A graça do começo ao fim, ela é uma obra da vontade de Deus. Então, a salvação, ela é totalmente uma dádiva da graça. Não é conquistada. Você não pode fazer nada para poder dizer, eu conquistei a salvação. Ela está totalmente ligada a um ato de Deus gracioso. E a graça aí, nesse sentido, envolve o envio de Deus a Jesus. Ele enviou a Jesus. E a fé que nós temos nele, ela também é uma obra da graça para salvar todo aquele que crê. O próprio ato de crer é uma condução da graça. Por isso que a graça ela é tão importante e ela é enfatizada nessa declaração. Se não fosse a graça, Deus teria exterminado Adão assim que ele pecou e não haveria mais humanidade. Adão e Eva comeram do fruto proibido. Deus expulsou eles do jardim, mas não matou, não exterminou o homem. Ele até falou que faria isso no tempo do dilúvio, mas pela sua graça ele ainda manteve o homem vivo. A graça de Deus manteve o homem vivo e a graça de Deus enviou a providência para que o homem novamente conhecesse a Deus, conhecesse a Ele. A própria lei, os preceitos que Deus deu, as ordenanças, foi dada como um ato de graça para que o homem soubesse como Deus
qual Deus quer que nós vivamos. Então, só o fato dele dar a lei, dele revelar a sua vontade, já é um ato da graça. Por isso que ela é importante. A graça de Deus, ela deve ser enfatizada. Ela é importante porque nós não podemos dizer que o homem tem mérito, não podemos dizer que ele pode produzir a sua salvação, que ele merece a Deus. Não. Deus é o ser que é gracioso e através dessa graça é que nós temos conhecimento dele, as suas dádivas, perdão, salvação, o privilégio de ir ao culto para poder recebermos dele a sua palavra, para podermos cultuar ele e adorá-lo.